Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que alguém me mandou a pergunta assim: "Professor, ainda dá tempo de estudar para o Enem?", seja a época que for, né, eu acho que eu teria hoje uns R$ 150. Também não é tanta pergunta assim, né, mas é bastante, uns R$ 150. É muita pergunta sobre isso, tá, muita, 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 muita. Então tu tem aquela galera que começou no início do ano, já sabia e tal. E tu tem pessoas que por N outros motivos não começaram os estudos ou até começaram, mas não engrenaram, sabe. Sei lá, foram tentar fazer outra faculdade e não rolou, tentaram desistir da ideia e agora não conseguiram, tem 1000 fatores, né. E a pessoa vem com essa ideia, então acontece em maio, a partir de maio acho que começa a pergunta. Já teve gente que em março perguntou: "Professor professor ainda dá tempo", mas daí é os ansioso, né, vamos conversar sobre isso? É os ansioso. Em fevereiro já teve aluno dizendo: "Professor, ainda dá tempo de começar a estudar para o Enem, porque nós já estamos em fevereiro", e eu: "Quê? Nós recém estamos em fevereiro", né, eu ansioso: "Que isso, cara?". "Não, porque tem uns colega meu aqui que começaram em dezembro e tal", o problema é deles, os malucos começaram calma aí, pô, fevereiro, nem carnaval tinha rolado ainda. Daí tá, a partir de maio começa uma galera, né, a perguntar: "Será que ainda dá tempo de estudar para o Enem?". Daí junho: "Será que ainda dá tempo?". Julho: "Será que ainda dá tempo, professor?". Agosto: "Será que ainda dá tempo de estudar para o Enem?". Setembro: "Será que ainda dá tempo?". E eu botei na thumb desse episódio que essa pergunta não faz sentido, que é o que eu quero tentar te convencer hoje, né. Por que que ela não faz sentido? Porque essa pergunta do "será que ainda há tempo", ela vem da seguinte suposição, né: se eu começar hoje até o Enem desse ano, dá tempo de eu ser aprovado? Então vamos desmembrar essa pergunta, né, vamos entender o que que a pessoa quer dizer quando ela pergunta isso, porque esse você já sabe que é um podcast mais reflexivo, né. O que que ela quer dizer quando ela "será que dá tempo?". A pergunta na verdade é: "Professor, se eu começar a estudar os conteúdos que caem na prova do Enem hoje, ainda dá tempo de eu ver tudo com qualidade a ponto de eu ter um desempenho que seja suficiente para ser aprovado no curso que eu quero, na universidade que eu quero, na edição do Enem deste ano?". Essa é a pergunta que a pessoa quer saber. E qual é o problema dessa pergunta? E por que que essa pergunta não faz sentido? Porque não importa quando você comece, não tem como responder. Você pode começar a estudar em novembro, um dia depois que acabou o Enem. Eu não sei se dá tempo de tu estudar o suficiente para ser aprovado. Porque, vamos lá, o que que é o estudo, né? E é uma coisa que eu vejo assim, ó, me apavora, me apavora, que a maioria não entendeu. As pessoas acham que estudar para uma prova como o Enem ou qualquer vestibular é se matricular num cursinho, ver todas as aulas do conteúdo programático, né, o famoso ver todo o conteúdo, e fazer todas as questões que o cursinho propôs. Daí na cabeça dela funciona assim: vi todas as aulas, fiz todas as questões, logo vou ser aprovado. Não vi todas as aulas, não fiz todas as questões, não fui aprovado por isso. Na cabeça das pessoas, o cursinho é algo muito difícil de seguir, que quem consegue seguir é premiado com uma aprovação. E quem não consegue leva uma reprovação. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi, porque o que você mais tem em cursinhos pré-vestibulares são pessoas que no ano passado viram todas as aulas do seu cursinho. E você tem muita gente na faculdade que não chegou nem perto de ver todas as aulas e passou, seja para o curso que for. Ah, não, a pessoa só passou se for para um curso fácil. Em medicina, a pessoa passou sem ver todas as aulas, né? Essa correspondência direta entre fazer X e ganhar Y, isso foi uma ilusão que colocaram na cabeça das pessoas, como se o mundo funcionasse assim, né? Isso é para tudo, tá? Gente que trabalha com internet, no meu caso, por exemplo. Faça um podcast, ganhe mais audiência, venda mais cursos. Aí todo mundo acha que é isso. Ó, o Lauro tá fazendo podcast, os alunos gostam, tá crescendo a audiência, tá fazendo ele vender mais curso. Vou fazer meu podcast também. Deu. É só fazer um podcast que você ganha dinheiro. Não, cara, que isso? Não, não, não. O que mais tem é gente achando que há uma relação direta entre essas coisas. Essa relação não existe. O que que é estudar? Evoluir num cursinho. Eu já cansei de falar que estudar
é sair de um estágio de não sei para um estágio de sei. Então hoje eu não vou falar sobre isso, tá? Hoje eu vou falar que você se preparar para um concurso você sai de um ponto de partida. Existe um estágio do qual você sai. E desse estágio que você vai para outro. Para eu dizer se é suficiente aquele tempo, eu dependo de onde você está saindo. Qual é o seu ponto de partida? Cada pessoa tem um ponto de partida diferente. Professor, o meu ponto de partida é do zero. Não é. Não é. Você foi alfabetizado. O fato de você ser alfabetizado e saber ler faz com que o seu ponto de partida seja na frente de uma pessoa que não foi alfabetizada e não sabe ler. Ah, mas daí o senhor está exagerando. Eu não estou exagerando. Todo mundo tem um ponto de partida diferente. Professora, meu ensino na minha escola foi muito ruim, não me deu base nenhuma. É mentira. Tu tem mais base em algumas universidades, em algumas disciplinas, menos base em outras, mas alguma coisa tu tem. Não, minha base em física é zero. Alguma coisa tu tem, criatura. Tem que saber de onde tu tá partindo. E aí um estudo se torna efetivo quando ele funciona para a pessoa que está naquele ponto de partida. Qual é a minha principal crítica para os cursinhos hoje? Para todos os cursinhos, presenciais ou online. Todo mundo é colocado no mesmo ponto de partida. No primeiro dia de aula, o coordenador vai lá e diz para todo mundo assim: você precisa ter humildade e assistir todas as aulas como se você não soubesse nada, para não deixar passar despercebido nenhum detalhe. Isso não é verdade. Ele está falando isso porque dentro daquele sistema, ele só tem como oferecer uma preparação para todos. Perceba que em nenhum outro estilo de aula acontece o que acontece no pré-vestibular, que é tu botar todo mundo na mesma. Todo mundo hoje que comprar curso online e for fazer um cronograma, todo mundo que comprar curso presencial vai ter que partir do zero e assistir tudo. Pega, por exemplo, uma aula de inglês, idiomas. Tem alguém aí que além do seu cursinho faz aula de inglês? Tá. Qual é a primeira coisa que tu faz num curso de inglês? Não é testar o nível que tu tá? Pra ver de onde tu vai partir? Tu vai fazer uma aula de conversação. Eu preciso saber se tu já tem alguma noção de conversação ou se tu vai partir de onde. Pra eu saber em que turma eu vou te colocar. Ou seja, numa aula de inglês, você coloca os alunos de acordo com o nível deles para que eles consigam evoluir para o próximo nível. Vai para uma aula de dança. Já fez dança de salão? Eu já fiz dança de salão, já te contei essa? Fiz. Eu dançava bem. Hoje eu já não sei direito. No meu casamento com a Stefania, a gente fez uma coreografia que, pô, começou com a dança dos padrinhos e das madrinhas. Depois eu fiz um solo de funk. Tem na internet isso, se você procurar, você acha. A Stefania dançou um solo de dança do ventre e nós dançamos juntos um zouk, uma salsa e um samba de gafieira. Tá brincando? Não, fiz dança de salão. O que aconteceu na primeira vez que eu fui fazer aula de salão? Tem que dançar com a professora pra ver em que nível eu tô, se eu sou iniciante, intermediário ou avançado. Essa é a primeira coisa que se faz em qualquer estilo de aula. Em que nível você tá. Agora, experimenta de um cursinho fazer isso. Chegar lá, no primeiro dia de cursinho tem um nivelamento. Dependendo do seu desempenho no simulado, você é colocado na turma X ou na turma Y. Tá louco. Já deve ter uns que façam isso. Alguém vai comentar e descobrir que tem, mas a galera ia massacrar. Eita, chamando os outros de burro, não sei o quê. Tá fragmentando os alunos por nível e tal. Mas a verdade é que cada um está sim num nível. E a evolução para cada nível é diferente. Não tem como fugir disso. Isso faz parte da realidade. Quer queira você ou quer não. Então, por que tu conhece muita gente que faz 1 ano de cursinho e evolui pra caramba? Nossa, melhora muito a nota. Não passa, mas melhora muito. Daí ela faz de novo e parece que estanca. Não consegue passar dali. Quantos você conhece? Pode não ser em toda a prova, às vezes é numa área só. O cara fez linguagens e parou nos 35. Fez matemática, não consegue passar dos 30. Porque aquilo que ela fez ajudou ela até aquele nível. Daqui pra cá, precisa de outro estímulo. Qual vai ser o estímulo, professor? Não sei, temos que procurar. Então eu tô contando tudo isso pra te dizer que o ainda dá tempo de eu ser aprovado depende de onde tu tá saindo e do que tu vai fazer pra melhorar isso. Eu não tenho como saber, porque também tem um ponto. Não existe um patamar que tu tem que atingir pra ser aprovado. É um patamar acima dos outros. Hoje, no Brasil, pra você passar em medicina na ampla concorrência, tá precisando de 160 acertos.
Tem gente com 159 fazendo cursinho de novo. Há 3 anos atrás, 150 você estava garantido. Há 6 anos atrás, 140 acertos você estava disputando vaga na ampla concorrência. Então você quer que eu faça o quê? Eu não tenho como saber qual é o patamar que você precisa atingir. Não, professor. Aí tem uns que vêm sabendo, né? Eu preciso acertar mais tantas questões. Eu olho e digo assim, como é que tu sabe? Tu tem que ir melhor que os outros, tu não tem que acertar mais questões. Então, o estudo para um Enem, ainda dá tempo para ver se é suficiente, não é o quanto tu tem que acertar. Tu tem que acertar e evoluir mais do que os outros que também estão evoluindo. Eles não pararam no ano passado. Você tá olhando para a nota de corte do ano passado querendo atingir ela, mas teve gente que não atingiu aquela nota que tá estudando para aumentar esse ano. Você não sabe qual vai ser a nota desse ano. Você tem que melhorar. É como se fosse a pessoa que busca um nutricionista. Tá, ótimo exemplo. Fulano, eu preciso emagrecer 4 quilos até o carnaval. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, o carnaval é sexta. Olha, tem uns jeitos meio não saudáveis disso, né? Mas ok, de repente, tem que fazer e tal. Tem que emagrecer tantos quilos até tal data. Se tu for procurar um nutricionista com essa meta, talvez até tenha um jeito de fazer e tal. Mas como é que seria se fosse o Enem, né? Não é quantos quilos você tem que emagrecer até tal data. Até tal data, você tem que emagrecer mais do que os outros que estão tentando emagrecer também vão emagrecer. Olha que loucura, que você não sabe quantos quilos são. Então, qual é a única maneira que você tem de fazer isso? Tentar fazer a dieta, a atividade física mais regrada possível para perder aqueles quilos. O que você tem que fazer no estudo? Tentar estudar o máximo que você puder para evoluir até aquela data. Só que aí vem o negócio do prazo de validade. Tu estudar porque tu tem que passar naquele ano é uma pressão muito complicada. Então, quando tu pergunta para mim ainda dá tempo, geralmente quando eu pergunto pra pessoa de volta, eu digo assim: "Tá, mas olha só, se tu não passar esse ano, o que que tu vai fazer? Continuar tentando ou tu vai desistir daí porque tu só tem esse prazo e tal?" A pessoa: "Ah, mas é que eu queria muito passar esse ano." Sim, amor. Todo mundo que tá vendo esse episódio queria passar esse ano, mas a vida nem sempre é o que você quer. Então o ainda dá tempo não faz sentido, porque quanto antes você começar, mais chance você tem de ser aprovado mais rápido. Só que se você ficar enrolando pra começar, imagina, vamos supor que alguém escuta esse episódio aqui em setembro, vai? Daí a pessoa fica assim: "Ah, setembro, será que dá tempo de eu passar no Enem desse ano ainda?" Olha, não sei, mas se você começar agora, já fizer esse Enem pra tentar fazer o melhor que você pode, e se você não passar, você continuar, você vai estar mais preparado do que deixar pra fevereiro do ano que vem. Isso é uma realidade, né? Não precisa começar enlouquecido agora, mas pô, já começa, já faz a prova, etc e tal. Então, não tem muito o que pensar, ainda dá tempo. Você tem que pensar como a pessoa que vai procurar nutricionista para emagrecer, vai procurar academia para fazer uma atividade física, porque quer ter uma vida mais saudável. Não faz diferença, ainda dá tempo de eu ter uma vida mais saudável? Não. Você tem que começar agora a ter um comportamento melhor. O resto vai vir como consequência. Quantos quilos você vai perder e o quanto a sua vida vai ficar mais saudável vai depender do quanto tu vai te dedicar e principalmente de onde tu tá partindo. É o mesmo processo. Qual é o ponto de partida? Se um aluno chegar para qualquer pessoa e perguntar assim, começando a estudar do que as pessoas chamam de do zero. Nunca é do zero, né? Mas vamos entender do zero como a única base que eu tenho é o ensino médio. Não fiz cursinho além disso. Tem como passar em medicina com mais de 800 de média, começando em agosto, estudando agosto, setembro, outubro e fazendo a prova em novembro? Olha, por tudo que eu já vi até hoje, ser aprovado em medicina estudando 3 meses não tem como. Só se for algum curso milagroso que quer cobrar caro e alguém vai comprar. Mas não tem como. Se for do zero mesmo, não tem como. Mas olha aqui, ó. Tem o exemplo da pessoa que conseguiu. Vai ver e investigar a história que tem alguma coisa. Não foi do zero que ela partiu. Ela já fazia outro estudo e aí trocou para aquele curso naquele momento. Sempre tem alguma coisa, entendeu? Do zero não é. Não é. Então, mas aí, por causa disso, porque não dá mais tempo de estudar por Enem desse ano, daí você não vai fazer nada e vai deixar pra estudar no outro, aí você vai ficar procrastinando quanto, né? Não. Outra, se você for fazer mentoria comigo um dia, vamos dizer que esse ano não deu tempo de você fazer.
Daí você tá me acompanhando, agora tá vendo meus conteúdos, você tá assim: "Caraca, eu tinha que ter feito aula com o Lauro, etc e tal. Se eu não passar esse ano, ano que vem eu vou fazer". Ótimo, então escuta. Qual é a primeira coisa que eu vou te mandar fazer na minha mentoria? Avaliar os erros da tua prova do ano passado. Então, um grande passaporte para você ser aprovado em 2026 é o resultado do teu Enem 2025. Se você fizer o melhor que você puder agora, as suas chances de ser aprovado é muito grande depois. Então tu tem que continuar tentando agora. E aí tem gente que sabe o que que é? Sabe o que que é o ainda dá tempo? Tem outra coisa que é importantíssima. A pessoa ela quer dizer pra ela mesma que não dá mais tempo, pra ela se confortar com a ideia e não alimentar a expectativa. Porque ela acha que se ela não alimentar a expectativa e não for aprovada, ela vai poder dizer assim, ó: "Não, mas eu já sabia que esse ano eu não ia passar mesmo. Esse ano eu estava fazendo só por fazer. O meu ano valendo vai ser 2026". Daí ela quer poder dizer isso, entendeu? Então ela tem a desculpa de que ela não, né, eu comecei a estudar era agosto, cara, julho, imagina, tem como. Eu fiz ali só pra entrar no ritmo, porque ela acha que vai doer menos e que ela vai ser menos fracassada se ela fizer isso. Não, mano, quando você roda, você roda. Você tem que aprender com os erros e descobrir o porquê. Quando você não confia em si mesmo e não acredita que vai dar certo, você só tá atrasando ainda mais a sua aprovação, porque você se ilude pensando assim: "Não, eu vou reduzir a pressão com isso, né? Ó, não tá valendo agora, meu ano de verdade é ano que vem". Sim, e quando chegar ano que vem? Como é que você vai lidar com essa pressão daí? Quando alguém chegar no teu ouvido e disser assim: "E aí fulana, agora tá valendo, né? E aí, tá estudando, tá indo bem nos simulados?", você vai surtar, só tá adiando o problema. "Não, mas é que eu não tô". Não, mano, não faz sentido essa pergunta, porque você tem que começar e tem que evoluir pra gente ver quando vai dar e tentar ser aprovado o mais rápido possível. É uma pena que até hoje só exista uma prova de Enem por ano. Se um dia isso aqui chegar em algum responsável, INEP, MEC, qualquer pessoa, pelo amor de Deus, vamos organizar mais provas por ano. 2 Enemzinhos por ano já ajudariam muito. Se fosse 3, então, já imaginou que delícia? A pessoa não passa na prova, ela tem a próxima pra tentar ali, ó. E ela vai evoluindo literalmente até passar. A coisa que mais atormenta os alunos hoje não é não passar, é saber que tu só pode tentar de novo daqui a 1 ano. Isso é muito pesado. Então, se tivesse mais, seria muito melhor. Então, você não pode perguntar se ainda dá tempo. A primeira coisa que você tem que refletir é: é isso que você quer? Você quer isso pra sua vida? Você tomou essa decisão com a sua família, com as pessoas que interessam pra você? Você vai encarar a jornada? Bora! Eu tô aqui pra fazer ela ser mais rápida do que sem mim. É a única coisa que eu posso fazer por você. Pra que serve o Lauro? Pra fazer você passar mais rápido do que você levaria sem o Lauro. Pra fazer você acordar para as coisas antes, pra fazer você mudar o seu pensamento sobre coisas antes, pra trazer um podcast que faz você refletir sobre coisas que as pessoas levam anos no cursinho pra se dar conta. Então eu tento trazer antes, com a minha experiência, tento fazer pensar sobre isso. Não faz sentido você mandar a pergunta "ainda dá tempo de passar no Enem", porque se você tá com esse pensamento, você não entendeu o jogo de ainda direito. "É, professor, eu tô pensando em começar um cursinho agora em". Que dia será que tá indo pro ar esse episódio? Julho? Eu pensei em começar em agosto agora o intensivo, eles dizem que eles dão todo o conteúdo em 3 meses. Ninguém dá todo o conteúdo em 3 meses, eles selecionam os principais, eles fazem um resumo, é aquilo. Pode ser que só com esses principais você passe? Pode ser. Dependendo do curso, dependendo do grau de dificuldade, dependendo do estágio de onde você tá partindo, depende de uma série de fatores, mas não tem como saber. Não tem como saber. Você quer prever o futuro, e aí não tem futurologia. O que a gente pode fazer, o que eu posso te prometer é o seguinte, ó, tu quer começar hoje a estudar para o Enem? Show. Eu te prometo que, estudando comigo, você vai tirar uma pontuação maior do que você tiraria sem estudar comigo. Isso eu prometo, é o meu trabalho. Não tem como você estudar comigo e ir pior do que você iria semigo. Não tem como. Mas além disso, o resto é tudo promessa vazia. Ó, fulano, começa a estudar comigo agora, porque tem a fulana aqui que estudou 2 meses comigo ano passado e acertou 44 em linguagens. Cara, você não é essa pessoa. Você não sabe de onde essa pessoa partiu. Você não sabe qual é a história dela, você não sabe nada sobre esse processo. Você não tem como se comparar e estabelecer que você vai fazer isso também. E não é porque a pessoa conseguiu em 3 meses fazer 44 acertos em linguagens, ou em 2 meses,
que ela é melhor que você e você é pior que ela. Não, depende de uma série de fatores. Entenda isso. Eu sei que a sociedade nos pressiona, o mundo inteiro nos pressiona, o tempo nos pressiona, que a vida tá correndo, que você sente que a sua vida tá atrasada. Eu sei de tudo isso. Já fiz episódios sobre isso, sei de tudo isso. Mas faz parte do jogo. O que você pode fazer é tentar melhorar. Você não pode se perguntar se ainda dá tempo. E eu acho, quer ouvir agora uma coisa? Eu acho que quando tu manda para um professor numa caixa de perguntas do Instagram, se ainda dá tempo de melhorar naquela disciplina dele, está correndo um risco gigantesco. Porque se tu manda uma pergunta para um especialista e ele te diz assim, ó, bah, não dá mais tempo, ei, tu vai te afundar que não tá no mapa. Tu tá correndo um risco muito grande. Eu acho que tu quer mandar pra ver se a pessoa te dá alguma motivação, sabe? Ah, o Lauro vai falar que dá, vai me empolgar e tal. Daqui a pouco tu pega a pessoa num dia invertido, ela te diz o contrário, tu vai olhar e vai fazer assim, ó, caraca, tomei uma porrada que não tá no mapa. Não é legal. Tira essa pergunta da tua cabeça. Em vez de perguntar, ainda dá tempo de passar no Enem, muda a pergunta pra, o que que dá tempo de eu melhorar ainda até o Enem? Essa pergunta é boa. Ainda dá tempo de passar no Enem? Não sei, não depende da gente. Foque no que você pode controlar. Ainda dá tempo de passar no Enem, ainda dá tempo de tirar uma nota suficiente, você não controla o tempo e você não controla a nota que será necessária, porque você não sabe como é que os outros vão. Foque no que você pode controlar. O que que dá tempo de eu fazer ainda? Como é que tá a minha redação? A minha redação, tô tirando 840, 880. Dá tempo de evoluir para os 900 mais? Dá, se você focar nas competências certas. Qual é a melhor maneira, Lauro, de aumentar de 840 para 920? Focando em duas competências que tu tá pecando, e não em todas. E isso é uma pergunta certa a se fazer. Lauro, eu tô olhando aqui meu desempenho, cara, e eu tô vendo que o número de acertos em natureza e matemática não tá bom. Eu vou tentar evoluir nos dois, assim, mas o que que dá tempo de eu melhorar até o Enem? É melhor eu investir em natureza ou em matemática? Essa é uma pergunta boa, porque daí eu vou te orientar que provavelmente, salvo se o seu curso tem peso pra natureza e tal, vale mais a pena investir em matemática, que ele vai aumentar mais a sua média. Isso é uma pergunta boa de se fazer. O que que dá tempo de eu fazer ainda, Lauro, pra melhorar? E aceitar que tem coisas que não dá mais, que talvez não dê tempo. Bah, eu tô olhando aqui, professor, eu quero medicina e eu preciso fazer 160 acertos, que eu sou ampla concorrência, e eu tô acertando no momento 15 em cada área. O que que o senhor acha que eu posso fazer agora em um mês pra melhorar? Supondo que você esteja escutando em outubro. Cara, é muita coisa pra melhorar em pouco tempo. Vamos focar em fazer a melhor prova possível e vendo o que vai dar, mas, né? Não sei. Ainda dá tempo? Não. O que que dá tempo de eu apostar pra melhorar? O que que o senhor acha que eu posso fazer agora pra ter uma nota um pouco maior e ter mais chance? Ah, então faz isso, faz aquilo. Quando você faz as perguntas focadas naquilo que você controla e pode mudar, a sua chance de desempenho mais alto é muito maior do que você ficar focando no que você não controla. Quando você foca no que você não controla, a sua ansiedade aumenta. Quando você foca no futuro e não no presente, olha, quantas pessoas, em vez de estarem focando no que elas podem controlar e no agora, estão focando lá no dia do Enem. Será que ainda dá tempo de eu ser aprovada lá em novembro? Mas nós não estamos em novembro, nós estamos antes. O que que dá tempo de você fazer agora para quando chegar lá você ter mais chance? E não ficar em casa fantasiando, ai, será que eu vou passar? Será que esse vai ser o meu ano? Será que não sei o quê? Não, mano, não sei. O que que dá para fazer agora? Uma coisa você tá fazendo pra ir melhor, que é escutando esse podcast. É isso. Você tá tirando a sua hora semanal pra parar pra pensar sobre isso, porque senão, vamos lá, se você não tivesse esse podcast. Agora eu tô conversando com você que escuta toda semana, tá? Toda segunda-feira você liga o episódio e reclama que não tem mais ao longo da semana. Se não tivesse esse momento pra você parar, quero que no finalzinho desse episódio você comente isso comigo. Se você não parasse pra pensar em tudo que a gente já conversou até aqui, será que você estaria mais perto, estaria mais longe? Manda um depoimento pra mim. Nós estamos chegando aí no quase nos 100 episódios. Ei, 100 episódios de podcast. Será que tu ouviu todos? Não ouviu todos? Estamos quase chegando, estamos bem pertinho. Quando a gente chegar nos 100 episódios, eu quero ouvir de ti. O que seria de você sem esse podcast? Sem parar pra pensar sobre isso. Será que você estaria mais perto ou mais longe? Será que você já passou e o podcast já te ajudou e você continua ouvindo por algum motivo, porque você é meio maluco? E aí você quer tentar usar isso na faculdade? Tem muita coisa que a gente usa, tá?
Vão pensar sobre isso concretamente. Que ações você tá fazendo agora que te ajudam, te deixam mais perto de ser aprovado? E o que que você não tá fazendo que você pode começar a fazer? É isso que a gente tem que pensar. Então, quando eu abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, não me pergunta se ainda dá tempo. Me pergunta algo específico daquilo que você está estudando, o que que você pode fazer para melhorar. Minha situação é essa, o que que eu posso fazer, Laura? Me dá uma dica. Que daí eu vou te dar uma dica com o maior prazer. Mas se você me perguntar se ainda dá tempo ou não, a única conclusão que eu vou chegar é que você não está preparado psicologicamente para enfrentar todo esse processo. Infelizmente vai ser essa a conclusão. E o que eu tô tentando fazer aqui é te preparar psicologicamente melhor para esse processo. Combinado, queridos? Então é isso. A reflexão de hoje foi essa. Não quero nunca mais ouvir essa pergunta. Se eu ouvir essa pergunta no Instagram e se você vê que eu compartilhei a resposta para alguém, você já sabe que essa pessoa não é uma ouvinte assídua do InterpretaCast, porque ela não teve tempo de pensar sobre isso e ela ainda está sendo atormentada por estas assombrações que giram em torno dela. Valeu? Te vejo no próximo. Beijos!